Sugira a pressão e a temperatura em que 1,0 mol de A, amônia, B, xenônio e C, hélio estão em estados correspondentes ao de 1,0 mol de hidrogênio a 1,0 atm e 25 graus Celsius. Então aqui, pessoal, o princípio dos estados correspondentes considera aqui uma escala, digamos assim, de referência, que é a escala reduzida. Pressão reduzida, volume reduzido, temperatura reduzida. Então ele diz que gases que estão no mesmo volume e temperatura reduzidos também têm a mesma pressão reduzida, como se estivesse no mesmo estado, um estado correspondente, ok? Então a gente precisa calcular a pressão e temperatura reduzida para o hidrogênio. Como é que a gente faz isso? Pressão reduzida é a pressão do gás pela pressão crítica. Você pega a pressão crítica do hidrogênio numa tabela, 12,8 atm, faz 1 dividido por ele, chegamos a uma pressão reduzida de 0,0781. Semelhantemente, para a temperatura reduzida, você vai fazer a temperatura na qual ele se encontra em Kelvin, dividido pela temperatura crítica. Achamos 8,97. Agora, como é que eu calculo os estados correspondentes para cada um desses gases? Eu vou achar a pressão e a temperatura na qual eles têm a mesma pressão reduzida, ok? Então, os estados correspondentes são os estados com as mesmas coordenadas reduzidas. Portanto, para a amônia, eu vou escrever que a pressão vai ser igual à pressão reduzida, que eu calculei anteriormente, vezes a pressão crítica dela, 111,3, ou seja, a amônia na pressão de 8,7 atm está no estado correspondente do hidrogênio a 1 atm, e naquela temperatura, ok? E a temperatura aqui no caso da amônia ficou 3.640, que eu posso arredondar para 3,64 kJ. Semelhantemente, para o outro gás, nós temos aqui a coordenada crítica, tanto da pressão como da temperatura, achamos 4,53 e 2,60 kJ. E aqui, se não me engano, para o hélio, nós vamos ter 0,177 atm, 46,7 Kelvin. É só você pegar os dados das coordenadas críticas fornecidas em tabelas do livro.